E eu, People Paz Absoluta, Anselmo Rodrigues aqui, sou eu mais uma vez para falar de um tema muito interessante. Falar de riqueza, além de falar de riqueza, falar de ricos, falar de igreja, falar de coisas boas que vão trazer edificação para todos nós. Então, a Bíblia fala sobre muitas pessoas que são ricas, muitas pessoas que são pobres, e vemos que Jesus caminhou com tanto pobres, tanto ricos, ele não fazia diferenciação. Mas infelizmente o conceito de divisão das classes está a entrar na espinha dorsal doutrinária da igreja, e isso está a prejudicar o nosso tratamento, tanto dos pobres quanto dos ricos. Hoje nós vamos falar sobre como as igrejas têm tratado as pessoas ricas, como as pessoas ricas devem ser tratadas nas igrejas e como é que os líderes, a igreja e as pessoas que têm um pouquinho mais do que os outros devem entrar numa concordância para viverem em novidade de vida e todo mundo glorificar a Deus. A Bíblia fala que a riqueza não consiste na possessão de bens. A Bíblia fala que prosperidade é um pouquinho mais do que ter muitas posses. Prosperidade vai além disso. Contudo, hoje a maior, desgraça, o maior desafio da igreja é lidar com a teologia da prosperidade que se instalou nos nossos altares. A teologia da prosperidade, se não a maior, é das maiores dificuldades, dos maiores cânceres que a igreja enfrenta a nível doutrinário e ideológico. A teologia da prosperidade prega que ser rico e ser próspero materialmente tem exatamente a ver com a bênção e a aprovação de Deus, que são coisas totalmente diferentes. Os ricos podem vir para a igreja? Podem sim. A Bíblia diz que não há diferenciação, que assim como todos pecaram, todos podem ter acesso à igreja, todos podem ter acesso à salvação e a viver em comunhão. Mas será que a igreja está preparada para lidar com pessoas que têm dinheiro? Será que a igreja está preparada para lidar com pessoas que podem ajudar um pouquinho mais do que as outras a nível de contribuições e de outras coisas mais? É isso que nós vamos ver aqui hoje. Amados no Senhor, a Bíblia é explícita a dizer que diante de Deus os homens são apenas homens, tanto o rico quanto o pobre. Os homens não têm diferenciação diante de Deus por causa da classe social, até porque classe social é algo que surgiu há 73 séculos como ideologia para diferenciar as pessoas e separá-las umas das outras. Mas biblicamente não tem isso. O rico é uma alma, o pobre também é uma alma. Tanto que o pobre não pode se apropriar do evangelho por ser pobre, nem o rico achar que ele é digno do evangelho por ser rico. As pessoas são aceites dentro do evangelho por serem simplesmente pessoas. O rico é batizado, o pobre é batizado. O rico é disciplinado, o pobre é disciplinado. O rico recebe sanções, o pobre também recebe sanções. Mas como é que a igreja tem lidado com isso? Como é que os nossos altares têm lidado com essa problemática? Nós hoje vemos que algumas pessoas são tratadas com distinção, quando elas deviam ser tratadas da mesma forma que as outras são tratadas. As pessoas que têm um pouquinho mais são colocadas para perto, as pessoas que têm um pouquinho mais dão-lhes privilégios que elas não deviam ter ainda, porque não são pessoas preparadas, mas como alcançaram algum status social, a igreja incorpora essas pessoas, prende essas pessoas,
dá responsabilidade para essas pessoas, para que essas pessoas ficam na igreja, no caso. É um câncer que se está a instalar dentro das igrejas, nem todas, dentro da igreja a nível nacional e a nível mundial. Mas esse é um assunto que nós podemos nos preparar melhor, tratarmos bem e fazermos o bem para as pessoas que estão nessa condição. Quando alguém chega para a igreja, alguém sincero vai para a igreja, essa pessoa está à procura de conhecer a Deus. Essa pessoa está à procura de ter uma experiência com Deus. Porque na espiritualidade todo mundo é atacado, independentemente da sua classe social. Tem uns que passam insônia com ar-condicionado e outros que passam insônia no calor, mas os dois têm insônias. Tem uns que são perseguidos quando têm condições e tem outros que são perseguidos mesmo não tendo condições. Nesse caso, a igreja devia tratar melhor os assuntos em relação aos ricos, porque os ricos continuam a ser neófitos. O que é neófito? Alguém novo na fé. Alguém que é bebê espiritual. Um bebê espiritual não pode ser colocado em cargos e em responsabilidades para o benefício do andamento, da visão ou da estrutura eclesiástica que ele se encontra. Um bebê espiritual deve ser cuidado como um bebê espiritual. Por isso é que nós estamos a presenciar muitas pessoas que não têm a estrutura necessária para lidar com os desafios a nível de cooperação, até a nível ministerial, porque foram colocados numa posição que eles não deviam ser colocados antes do tempo. Eles entram como bebês, são tratados como adultos. Muitas vezes, alguém que tem dinheiro quer ir para a igreja apenas ir cultuar ao Senhor. Não quer ser paparicado, não quer... Ele sabe que a atenção que lhe estão a dar é exatamente por causa disso. E é isso que ele foge no mundo. Todo mundo no mundo procura alguém que tem dinheiro para algum benefício. Enquanto a igreja devia receber as pessoas que têm dinheiro para dar-lhes benefícios. Existem benefícios que o dinheiro e as condições sociais não dão. Benefícios de paz interior, benefícios de comunhão com Deus, que são esses os benefícios que as pessoas que têm dinheiro e vão para a igreja procuram. Benefícios de relação com Deus. Nem todo mundo precisa subir para outro nível. Tem pessoas que já estão num nível alto, não precisam subir para lugar nenhum. Nem todo mundo precisa alcançar uma bênção extraordinária e prosperar. Tem quem já prosperou. Qual é a mensagem para quem já prosperou? Eu já prosperei. E como é que eu vou entrar num lugar que simplesmente me falam de prosperar? A prosperidade e o crescimento a nível financeiro e material não pode se tornar o centro da mensagem, porque existem pessoas que já cresceram. Existem pessoas que não precisam tanto de dinheiro quanto as outras pessoas precisam, porque elas têm dinheiro. O que elas precisam é ouvir a mensagem do Evangelho com verdade e serem tratados como pessoas que respiram como todas as outras pessoas. Eles precisam ser tratados como pessoas que vieram buscar o mesmo Deus que as outras pessoas. Por mais que elas possam contribuir um pouquinho mais para o avanço da obra de Deus. Por favor, existem responsabilidades a nível da igreja que não podem ser dadas a neófitos por causa da capacidade intelectual que eles têm. Porque tem pessoas que estudaram nas melhores escolas porque têm condições financeiras, mas não têm habilidades do dom de Deus para servirem a igreja de Deus como é conveniente. Precisamos de um posicionamento a nível de pastores e líderes religiosos em relação a como eles vão tratar dessas pessoas, porque isso vai determinar se essas pessoas vão crescer na fé ou vão permanecer na igreja, se essas pessoas vão ser transformadas em ovelhas ou vão permanecer bodes para toda a vida. Precisamos de pessoas que
ardem em seu coração por almas, não por ascensão social apenas, não por ter uma igreja com pessoas que têm condições financeiras diferentes das outras. Precisamos de pessoas que são chamadas por Deus e não deixaram o chamado de Deus, que é cuidar de pessoas, de almas, que cuidem dessas almas como almas. Como almas. Precisamos também de líderes que vão receber a missão de estar diretamente com essas pessoas que têm consciência do que vale uma alma. Se as pessoas que vão tratar dessas pessoas tiverem equivocadas das suas convicções de fé, do que é uma alma, da palavra de Deus e do quanto as pessoas precisam de ouvir o Evangelho, sendo elas ricas ou pobres, nós vamos ter dificuldades em discipular pessoas que têm dinheiro, que conseguem pagar um pouquinho mais para isso. Venha comigo e vamos ver o panorama da história de Zaqueu. Zaqueu era rico. Ele tinha muito dinheiro. E Jesus não se intimidou com isso. Jesus sabia qual é a necessidade que todo rico tem. Sendo ele muito rico ou um pouquinho rico. É gente. E gente tem necessidade de Deus. Todos os seres humanos, independentemente da classe social, têm o espírito que é a ligação com Deus. E esse espírito é que precisa de ser alimentado pela palavra de Deus, pela comunhão dos irmãos e de servir a Deus com alegria. Esse espírito é que precisa ser tratado, que precisa ser cuidado. A Bíblia diz que Jesus entrou para a casa dele, um lugar em que Jesus não entraria. Jesus entrou. Depois de Zaqueu falar tudo aquilo que ele devia falar a nível de devolução de tudo aquilo que ele adquiriu, Jesus disse que hoje a salvação chegou à sua casa. E esse é o ponto. Esse é o ponto. Que independentemente da classe social, as pessoas precisam de salvação. Porque os ricos são também angustiados por estarem longe de Deus, como qualquer outra pessoa. As pessoas que têm mais dinheiro são também incapazes de lidar com as situações que eles não veem com o sobrenatural e precisam de uma orientação espiritual. Todos precisam de uma orientação espiritual, tanto pobres quanto ricos. E a igreja precisa se posicionar nesse aspecto de cuidar de pessoas como pessoas, independentemente do lugar ou da classe social que elas fazem parte. Esse é o conselho que eu deixo. Paz.